Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula da mentoria de hoje, né? E estou gravando essa aula aqui e quero deixar ela disponível para vocês. Nós estamos falando sobre a dependência emocional, nós vamos falar sobre os 5 tipos de dependência e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o cuidador, tá ok? Sobre o tipo cuidador. Então, eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou passar os slides aqui na tela para ver se facilita essa nossa conversa aqui também, tá? Com os slides passando para vocês, aí vocês vão me dando feedback se fica bom ou se não fica bom, ok? Então, hoje nós vamos falar, como eu disse para vocês, a dependência emocional, o cuidador, tá ok? Existem 5 tipos de dependência emocional, que é o cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho e o culpado. Esses são os 5 tipos de dependência emocional. E a frase do coitadinho, né? Do cuidador, desculpa, é a seguinte: quem ama, cuida. Essa é a frase que ele sempre vai dizer. Então, o cuidador, ele dedica a sua vida e o seu bem-estar, tá, para cuidar das outras pessoas. Ele fica ouvindo problemas, ele fica fazendo favores, ele fica assumindo responsabilidades, ele fica oferecendo também, ele fica oferecendo para as pessoas ajuda financeira ou emocional, além do cuidado, de fato, com essas pessoas aí com as quais ele ama, né? E a gente vai descobrir um pouquinho nessa aula de hoje como que isso se dá, quem são essas pessoas com a gente. Eu quero que você vá refletindo aí as pessoas que estão ao redor, com quem que você relaciona, e se você talvez não é um desses, né? Então, você já disse frase do tipo assim, ó, eu me preocupo com os meus pais porque são idosos e sempre pergunto se eles precisam de alguma coisa, se eu devo levá-los a algum lugar. Sabe aquela pessoa que está o tempo inteiro perguntando, querendo saber, está muito preocupada, fala com eles todos os dias, quer dar presente o tempo todo, porque tem medo, né, que algo aconteça e ele possa se sentir culpado para sempre por algo que aconteceu com o seu familiar. Então é uma pessoa que vive pensando o tempo inteiro aí nos seus pais, na vida dele, e acaba abandonando a sua própria vida, tá? Outra frase, né? Eu tenho um irmão que enfrenta problemas, dificuldades, e por isso eu tenho que ajudar ele com a escola dos filhos, então eu tenho mais recursos, eu ajudo ele com a escola dos filhos, eu pago aluguel, eu até busco e pego ele no emprego porque está no meu caminho, né? Eu consigo passar por ali, então já facilita para mim. Na verdade, o caminho é outro, mas você assume essa responsabilidade aí. Outra frase que talvez você diga ou conhece alguém que diz assim, né, que a frase é tipo assim: eu cuido muito dos meus filhos, eu sou muito cuidador, o mundo é muito perigoso, as influências sobre os jovens são muito grandes, né? Embora o filho já seja crescido, a pessoa continua muito atenta ao seu filho o tempo todo. Não estou dizendo que isso não deva ser um cuidado, claro que sim, mas em cada fase existe um tipo de cuidado, né? Por exemplo, eu sempre ligo para saber se ele está bem, com quem ele está saindo, porque eu me importo muito com o meu filho. Então, são frases que a pessoa vai se dizendo, falando para si mesma, para que ela possa acreditar naquilo que ela está vivenciando aí, dessa dependência emocional do cuidador, tá? Então, ela fala assim: é um desafio, né? Ser mãe, uma mãe presente nos dias de hoje. São frases que o cuidador acaba falando aí com frequência também. Então, os cuidadores, eles são pessoas que acreditam que o bem-estar do outro é responsabilidade deles, tá? Então, muitos acreditam, de fato, que o seu valor está em serem úteis às outras pessoas. Então, se dedicando a cuidar, a amar, né, a estar o tempo inteiro. Então, eles sentem que é seu dever cuidar de quem não está bem e negligencia, então, as suas próprias necessidades, vão deixando as suas necessidades de lado, né? Eu digo que a dependência emocional, ela é um distúrbio de prioridades, tá? Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. E como a gente está falando hoje sobre o cuidador, nós vamos falar sobre esses 5, né, que eu falei antes para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o cuidador. Então, o cuidador, ele acredita que o seu valor está em ajudar os outros, especialmente os que mais têm problema, né? Quanto mais problema a pessoa tem, mais vai se dedicar à sua vida, né, e o seu tempo e a sua atenção ao cuidar dessa pessoa. Então, quanto mais problema a pessoa tem, mais ela vai ser cuidada, ou mais eu vou amá-lo, né? E você vai entender por que ele acaba fazendo isso, tá bom? Você vai
descobrir por que que ele acaba fazendo isso, tá? Onde que surge então, tá? Ela se forma na infância, tá? Da criança que recebe por obrigação a responsabilidade de cuidar de algo ou alguém além da sua capacidade. Vamos lá. Eu tenho um irmão mais velho que tem a obrigação de cuidar do irmão mais novo, tá? E a diferença de idade deles é muito pequena. Então, eu acabo colocando sobre ele sempre essa responsabilidade desse irmão mais velho, desse irmão mais novo, desculpa, desse irmão menor, e é uma responsabilidade que ele tenha de cuidar mais do que os próprios pais. Então, por exemplo, é tu que tem que levar na escola, é tu que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e na verdade isso ele vai assumindo responsabilidades que não é dele, e isso vai gravando na mente dele, vai colocando um caminho neural que tudo que ele vai fazer na vida adulta é por um cuidado de alguém, tá? E isso também vale para familiar doente, a avó, o avô, né, um paterno, um materno, dar banho, dar remédio, como se fosse responsabilidade dele ter que fazer isso, tá? Trabalhos domésticos, né? Então, dependendo de cada fase da infância, é importante que eles tenham responsabilidades, mas, por exemplo, a responsabilidade da casa é minha, é nossa, dos adultos, ok? A criança, ela ajuda, ela contribui, mas não é obrigação dela, não é responsabilidade dela isso. Ela tem responsabilidade de algumas coisas, mas não de um todo, tá? Então, nessa fase, o que vai acontecer? Ela aprende que se fizer o que os pais estão mandando e esperam dela, assim ela vai ser amada. E isso ela vai associar que ela precisa, então, cuidar de algo ou de alguém para poder ser amada, então, por esses pais. Outro caso também muito comum são os pais que obrigam a criança a trabalhar desde cedo para poder pagar as contas da casa. Né? Então, ela vai se tornar uma criança, um adulto responsável, na obrigação de estar sempre cuidando de alguém por conta disso, tá? Então, às vezes, a dependência da família, os pais não precisam nem falar, mas a criança sente a obrigação de ajudar financeiramente porque está vendo tudo aquilo que está acontecendo. O outro caso também é quando a criança ela vê muitas brigas em casa, né? E ela sente a necessidade de proteger um deles, ou o pai ou a mãe tendo que entrar na briga para poder defender quem está sendo agredido. Ou então, né, ela sente que deve ser forte para poder cuidar do pai ou da mãe que está sofrendo violência em casa. Então, crianças que cuidam de pais alcoólatras, de pessoas doentes, pessoas deprimidas, guardam segredos dos pais, né? Então, elas, por exemplo, a mãe traiu o pai e a criança sabe, ou o pai traiu a mãe, né? Ou tem dívidas, a criança sabe, mas eles não falam, né? Diz para não, diz para o filho não contar para a mãe ou para o pai aquilo que ela está vivendo em questão das dívidas, da traição, enfim. Então, são as crianças que cuidam, elas acabam vivendo isso. Então, ela assume o papel de pai ou da mãe, dos próprios pais, tendo que amadurecer e tomar decisões como adulto muito antes do que deveriam, tá? Então, criança não tem responsabilidade financeira e nem emocional sobre os pais, familiares ou qualquer outro tipo de pessoa, tá? Por que eu falo isso? Porque a criança não tem essa responsabilidade. Primeiro que ela não tem capacidade cognitiva para isso, tá? E segundo que não é responsabilidade dela. Então, por exemplo, o problema entre pai e mãe é problema de pai e mãe. Às vezes o pai coloca a criança contra a mãe, ou a mãe coloca a criança contra o pai, como se as crianças tivessem responsabilidade emocional de poder sustentar os pais, né? E eles nem estão preparados para isso, seja pai, mãe, um familiar, né? Então, a questão financeira da mesma maneira também. Então, os cuidadores, eles assumem esse papel, né? Essa responsabilidade de cuidar, né? Quando ele assume isso, de cuidar e proteger o irmão, uma outra coisa vai acontecer nesse processo, que ela vai entender que ela não pode dar trabalho para os outros, porque afinal de contas os pais já têm trabalho demais e eu não quero dar mais trabalho para meus pais. Então, ela não pode ser mais um problema na vida deles. Então, essa criança ela vai aprender a ser forte e sofrer sozinha em silêncio, mesmo com muitos problemas que ela tem. Então, ela vai ficar guardando isso na vida dela. O cuidador, ele percebe que precisa aprender a se virar, porque os pais não vão estar lá, não vão aparecer quando alguma coisa acontecer com aquela criança. Então, não vou ter ninguém que me proteja. Então, ele assume esse papel e ele acaba aprendendo a se virar sozinho na vida. Isso vai levar a situações muito ruins. Por exemplo, bullying, violência doméstica ou violência na escola, por exemplo, abuso sexual que a criança não vai relatar.
Tá? Então são coisas que essa criança, esse indivíduo vai acabar segurando para si enquanto ele vem para a vida adulta, tá? E por que eles não contam? Porque os pais já estão cheios de problema. Né? Então o pai já está cheio de problema, eu não quero ser mais um problema. E também porque ele acredita que se der trabalho para os pais, ele não vai ser amado pelos pais, porque ele foi gravando isso lá na fase da sua infância, ele vem gravando isso ao longo da adolescência e da vida adulta. Então a criança cuida dos pais e ignora seus próprios problemas, mas é maltratada e não recebe o amor e a aprovação que ela tanto queria. Ela acredita que o problema está nela, sentindo que não fez o suficiente para merecer o amor dos pais. Olha que loucura isso aí, tá? Então ela tem que estar fazendo e sempre está fazendo, e se ela faz alguma coisa errada, ela acha que ela é o problema. Ela acha que o problema aconteceu com ela e é melhor ela se resolver aí, né? Porque senão ela não vai merecer o amor dos seus pais, tá? Então, os cuidadores, então, frequentemente, eles se concentram nos problemas alheios para evitar enfrentar os seus próprios vazios de validação e de aceitação. Eles sentem a necessidade de cuidar de alguém para se sentirem amados. Então, há uma necessidade do cuidador de ter que cuidar de alguém para se sentir amado e muitas vezes até para fugir dos seus próprios problemas. Então, vive situações onde o seu interior está vazio, onde a sua vida é um vazio, ou eu tenho um problema na minha casa, com meu marido, em vez de eu ter que resolver, não, eu vou encontrar um problema para minha mãe, um problema com pro meu irmão está com uma criança doente, a igreja está com um problema, eu tenho que me dedicar a cuidar dela, mas eu não quero enfrentar os meus próprios problemas, não quero enfrentar os meus próprios vazios, e ela acaba então encontrando um lugar como o do cuidador aí para estar encontrando uma pessoa para ser o cuidador dessa pessoa aí então, tá? Então, o burro de carga, né? Cuidado aí, então, porque quando vira um adulto, ele vai se tornar um burro de carga dos outros. Como? No trabalho, vai acabar assumindo responsabilidades que não é dele, que são dos colegas, tá? Trabalha além da conta, aceita carga, né? Cada vez mais e mais peso, por acreditar que isso é o certo, normal, e que vai trazer aquilo que ele busca, que é reconhecimento e amor, que é só o que ele tem buscado, reconhecimento e amor ao longo da sua vida, tá? Então, o que mais faz um cuidador, tá? Ele torna-se o pai ou a mãe da relação do parceiro, onde ele está envolvido agora dentro de um relacionamento, né, afetivo ali, como marido e mulher, tá? Então, ele se sente responsável por sua felicidade. Tá? Nunca deixe de cuidar dos filhos, mesmo que eles já estejam adultos, mantendo uma responsabilidade, algum tipo de responsabilidade sobre os filhos. Muitas vezes age como pai ou mãe de alguns irmãos, tá? Que não tiveram sucesso na vida. Ah, mas coitadinho dele, então vou ficar aqui ajudando ele. Cuida dos pais na velhice, sentindo que uma obrigação que ele tem, mesmo que os pais não precisam e não queiram, tá? Então, eu não estou dizendo aqui que sobre o cuidado necessário e essencial que todos nós devemos ter. Aqui eu estou dizendo sobre uma patologia, sobre algo que é um cuidado que acontece, mesmo que os outros não queiram, que o pai não quer. Então, ela tem aquilo como a vida dela, como o pai ou a mãe não querem, ele tem aquilo como a vida dele, né? E ele assume esse nível de cuidador dos pais na velhice, assumindo então esse papel que os pais, cara, já estão de boa, entendeu? Estão vivendo já, queriam muito que o filho casasse, saísse de casa, e ele continua ainda até hoje ali o tempo inteiro cuidando, né, lá na velhice, como eu volto a falar, não só pela questão da necessidade que a gente tem e daquilo que a gente precisa fazer, mas é algo demasiado. Espero que você tenha entendido, tá? Mas é algo que chega a sufocar, essa é a palavra, chega a sufocar. Então, o cuidador, ele vira um adulto que sempre está buscando problemas para resolver e pessoas para cuidar. Está sempre em busca de alguém para cuidar ou de um problema para resolver. Afinal, né, aquela frase é a máxima, quem ama, cuida. Né? Então, é isso que ele acaba fazendo, tá? E sabe qual que é a melhor companhia, então, para o cuidador? É o coitadinho. Melhor companhia para um cuidador é o coitadinho. Então, se as pessoas são pessoas que parecem ter tudo errado na vida, né? Sempre contam histórias tristes, estão cheios de problemas. Quando o cuidador então encontra um coitadinho, cara, ambos vão viver infelizes para sempre, porque é o que eles mais querem. Um cuidador cuidando de um coitadinho, que o coitadinho está sempre dizendo que tem problema, e o cuidador está sempre ali
resolvendo o problema do coitadinho, então eles vão viver sempre infelizes para sempre. Interessante isso, né? O cuidador e o coitadinho, então, o cuidador tende a se conectar com pessoas em situações mais problemáticas, muitas vezes atraindo esses ambientes por conta do padrão aprendido na infância. Então, se não mudar o padrão, tá? Ele acaba entrando de novo nesses ambientes, nesses relacionamentos. Quanto mais problema, mais aproximação a pessoa vai ter com o coitadinho, desculpa, com o cuidador, tá bom? Tudo na vida de um cuidador parece pesado, difícil, problemático e complicado. Então, o casamento é complicado, os filhos é complicado, os pais é complicado, os irmãos é complicado, a equipe de trabalho é complicado. Por mais que ele ame estar cuidando, tipo, ele sempre, cara, mas olha, é difícil na minha vida, porque ele tem que se colocar nessa condição de que ele é o salvador da pátria, tá? E a cereja do bolo, né, então, do cuidador, ele sempre consegue tempo para fazer algum tipo de trabalho humanitário, né, ou na igreja, ou em grupos de amigos, né, ou em grupos sociais, né, só para ter reconhecimento e amor. Então, e o que é mais louco é que quando as pessoas veem ele, eles olham para ele como um exemplo, né, um exemplo de força, de solidariedade, né, admirado, né, admirando então aí a sua capacidade de ajudar as outras pessoas, mesmo em meio a tanta dificuldade que ele tem, ele continua então ajudando as outras pessoas. O problema então é que o cuidador, ele não ganha muito dinheiro e o dinheiro que ele acaba ganhando, ele gasta com outras pessoas porque ele não sabe cuidar de si mesmo. Então está sempre endividado financeiramente e principalmente emocionalmente. A carga emocional é muito grande. Então ele não usufrui do que ele tem, não se acha merecedor, porque, cara, o que as pessoas vão pensar ao me ver bem, né? Se eles não têm condições, cara, como que é eu estar nesse lugar bem de vida, né? Então, assim, eu tô falando isso para vocês porque é algo que eu vivenciei, eu experimentei isso na minha própria vida, de não me sentir merecedor das situações em que a gente estava se encontrando, né? Porque outras pessoas não tinham isso. Então, isso vem sendo quebrado na minha vida também por essas questões aí, tá? Então, você tem que aprender a mudar o padrão de pensamento, por isso que a Bíblia vai falar em Romanos 12:2, né? Mude, né? Romanos 12:2 é metanoia, mudança de mentalidade, né? Mude a mentalidade, então vai mudar o padrão de pensar. Quais traços têm maior tendência a assumir esse tipo de perfil? O traço oral e o masoquista, tá? E em algum contexto bem específico também, o rígido pode assumir esse papel. Então, o oral, vamos lá, só para a gente lembrar aqui, a dor básica do oral é a dor do abandono, tá? Então, o medo de não ser amado pro oral, ou ser abandonado, muito terrível, porque isso ele está sempre, por causa disso, ele está sempre disposto, né, a fazer o que for preciso para poder ter esse amor e manter os pais por perto, tá? Os pais ou os seus genitores ou a quem ele ama muito, ok? Então, se ele entender que para ter o amor dos pais e não ser abandonado por eles, ele vai precisar cuidar de algo ou de alguém, então é isso que ele vai fazer e vai fazer isso para a vida toda, ok? Então, os orais, eles são muito empáticos, eles são capazes de perceber as emoções dos outros e de se conectar emocionalmente. Isso faz com que seja difícil para ele recusar ajuda a alguém, tá, em necessidade, porque ele sente a dor e a dificuldade da outra pessoa. Então, o oral ele acaba percebendo isso e ele acha que se ele não ajudar, ele não está fazendo uma boa ação ou ele vai se sentir culpado por não estar ajudando alguém, tá? O que torna os orais mais complicados é a intensidade com que eles entendem as coisas, tá? Os orais, eles são muito intensos naquilo que eles fazem. Então, se a criança não receber amor ou cuidado dos pais e não tiver espaço para expressar os seus sentimentos, ela poderá sufocar as suas emoções para agradar as outras pessoas, permanecendo então na dor. Por quê? Porque eu não posso falar, porque se eu falar vou dar problema, e aí eu não posso chorar, então eu vou segurar comigo, né, para não colocar isso para fora, porque senão eu posso ser abandonado, ele pode não me amar como eu gostaria. Então, a expressão oral reflete sentimentos, mesmo que não seja por palavras. Então, crianças podem demonstrar desconforto através do choro, da agressividade, da alimentação, o apego excessivo aos pais. Em casos muito extremos também, pode até adoecer para que as suas necessidades emocionais sejam atendidas, tá ok? Então, isso é o que vai acontecer com o oral, tá?
Então, ele não quer reviver aquela dor que ele viveu lá no passado. Então, o medo de reviver a dor do abandono leva a pessoa com traço de caráter oral na vida adulta a adotar um perfil mais cuidador, tá ok? Outro traço, então, que também tem a tendência a esse perfil é o traço de caráter masoquista, tá? Então, o masoquista tem a dor básica da humilhação, tá? E isso está relacionado ao medo de desapontar os pais. Então, essa sensação vai levar a criança a obedecer e a buscar fazer tudo corretamente para poder evitar erros, ok? Então, o masoquista ele se torna um traço que ensina a suportar coisas difíceis e a ser resiliente para a sobrevivência, tá? Então, essa criança vai ver a responsabilidade de cuidar como um peso a suportar, tá? Diferente dos orais que quer esconder sua dor. Enquanto o traço de caráter oral quer esconder a dor, o traço de caráter masoquista ele vai ver aquilo como um peso a suportar. Então, preciso suportar esse peso aqui e aí ele vai segurar. Só que a pressão interna cresce tanto, que ela chega a explodir. Então, quando ela explode, vai resultar em choro, agressão, problemas de saúde, baixo desempenho na escola ou até mesmo falhas em suas responsabilidades, porque o masoquista ele é muito metódico e ele faz tudo muito certinho. Só que quando ele está nesse nível de dor, então ele vai acontecer falhas em suas próprias responsabilidades aí, tá? Masoquistas frequentemente sentem culpa ao causar problemas para os pais, levando-os a esforçar-se para poder atender as expectativas e evitar conflitos, buscando merecer o amor. Tá? O medo da humilhação nas relações é um fator que contribui para a tendência de adotar um perfil mais cuidador, tá? Então, por conta do medo da humilhação, ele vai adotar esse perfil mais cuidador. E como eu falei para vocês, né, em alguns casos o rígido também. Então, pessoas com traço de caráter rígido têm relações intensas com o progenitor do sexo oposto. Tá? Então, a menina é apaixonada pelo pai, o menino é apaixonado pela mãe, né? Então, os rígidos eles podem adotar o papel de cuidador quando cuidam desse pai ou dessa mãe, tá? Que ele amou tanto na sua infância, tá? Na sua adolescência, na sua juventude ali, na onde está surgindo o traço de caráter. Então, os rígidos sacrificam seus próprios sonhos para atender as necessidades dos pais, temendo reviver a dor da traição ou do abandono, ou desculpa, da traição ou da troca, tá? Na relação que eles tiveram com esse paterno ou com esse paterno. O que os leva até assumir a esse papel, então, do cuidador. Tá ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. E eu quero perguntar para você, você conseguiu identificar esse perfil do cuidador na sua relação aí com as pessoas? Você com as outras pessoas ou alguém com você, tá? Você consegue identificar alguém que assume esse papel ou esse perfil na relação com você ou com outras pessoas? Me diz aí, tá? Quero que você reflita sobre isso. E eu quero deixar agora aqui também, eu tenho umas perguntas para fazer para você, que eu quero deixar aqui na tela, tá? Quais pessoas, ambientes e situações fazem com que você assuma o perfil cuidador hoje na sua vida? Essa é a primeira tarefa que eu quero que você faça aí para a próxima semana. O que aconteceu na sua história para esse perfil dependente se formasse de alguma maneira? Como se mantendo esse perfil dependente está travando a sua vida hoje? Ok? Então, responda isso para mim. Quero que você me responda aí, quero que você preencha esse seu caderno e me mande essas respostas, se você quiser, que eu quero ajudar você a destravar, desbloquear isso. Então, primeiro responda essas questões e analise aí as pessoas que estão ao seu redor, tá ok? Então, essa foi mais uma das nossas mentorias, mais um dos nossos encontros, tá ok? Então, fica aqui o meu abraço. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, estou à disposição completa de vocês. Um grande abraço e Deus abençoe.